presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é... Vamos ler Provérbios capítulo 13 e versículo 12. Diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Falávamos sobre felicidade com prazer ou prazer sem felicidade. Diga para quem está ao seu lado: você prefere felicidade com prazer ou prazer sem felicidade? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você prefere felicidade com prazer ou prazer sem felicidade? Aleluia, glória a Deus. Vamos recapitular rapidamente alguma coisa que vimos na terça passada. Em primeiro lugar, a diferença entre felicidade e prazer. Felicidade é um estado de espírito. A pessoa, ela é ou não é feliz, ela está ou não está feliz. Ao passo que prazer é meramente um sentimento. A felicidade é o estado de quem está contente. Então, felicidade é o estado de quem está contente. Agora, prazer é o sentimento experimentado quando alguém satisfaz um desejo. Você pode dizer: mas pastor, sempre que alguém satisfaz um desejo está contente. Não. Nós a toda hora temos desejos, e cada vez que você satisfaz um desejo, surge um novo desejo. Eu até citei aquele exemplo engraçado de uma pessoa que está com muita dor de barriga, está no ônibus lá e sai desesperado, desce numa parada e arranja um lugar para aliviar o ventre. Então ele satisfez um desejo, mas isso não faz dele uma pessoa feliz. Se ir ao banheiro fizesse as pessoas felizes, todo mundo ia ser feliz, porque todo mundo vai no banheiro. Então, a pessoa satisfazer um desejo não significa felicidade. Agora, meus irmãos, o prazer é, então, a satisfação de um desejo. Mas felicidade é mais do que isto. Felicidade é a pessoa estar contente. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Ora, se o desejo não cumprido faz a pessoa infeliz, por que então o senhor, pastor Humberto, disse felicidade com prazer ou prazer sem felicidade? Será que pode existir felicidade sem prazer? É isso que a Bíblia fala. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que o desejo do homem natural, o desejo do homem sem Deus, é um desejo que inclina-se para o mal. Por que isto? Porque a natureza do ser humano é uma natureza decaída. E o ser humano tem uma coisa que a Bíblia chama de carne. O que é carne? Carne é o conjunto das tendências que nós herdamos de nossos pais, por meio dos nossos genes. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala aos Romanos no capítulo 7, ele diz: eu descubro no meu corpo, que o pecado, que a lei do pecado está em mim. Ou seja, nós herdamos toda uma carga genética que vem se corrompendo desde Adão até hoje. E é nesta carga genética, nesses genes que estão no nosso corpo, existem tendências. E essas tendências são tendências anti-Deus. Estas tendências se originam de instintos que são dados por Deus. Mas a deturpação dos instintos dados por Deus geram estas tendências contra Deus e são pecaminosas. Por exemplo, Deus nos deu o instinto sexual. Para que Deus deu o instinto sexual? Para que haja
a comunhão entre um esposo e a sua esposa, e para que o casal se reproduza e que para a humanidade se perpetuar, então, sobre a face da terra. Mas, devido à corrupção da natureza humana, então, este instinto sexual foi deturpado. E as pessoas, então, têm tendências na sua vida, uns mais fortes de um lado, outros mais fortes de outro lado. Então, as pessoas nascem com tendências de desvio sexual. As pessoas, então, têm a tendência de prostituição, uns têm a tendência do homossexualismo, outros têm a tendência do bestialismo, outros têm tendências de tantas taras sexuais que existe por aí, a tendência da fornicação. São tendências dessa natureza decaída. São estes desejos, então, que brotam a partir destas tendências, que levam as pessoas a buscar o mal. Temos um outro exemplo. Deus nos deu o instinto da sobrevivência. Por meio do instinto da sobrevivência, nós temos o instinto de comer, de nos alimentar. Mas, então, pela corrupção da natureza humana, a nossa carne tem a tendência para a glutonaria. Então a pessoa deixa de comer para sobreviver e passa agora a viver para comer. Deixa de comer somente para lhe satisfazer a sua necessidade fisiológica e torna agora a comida uma razão de viver. E isto gera morte. Todas as tendências pecaminosas, toda a deturpação dos instintos que Deus nos concedeu lá no início, na criação, tudo isto gera morte. A Bíblia diz que a inclinação para a carne gera a morte. Romanos capítulo 8, versículo 5 até o versículo 7. Então, meus amados, nós vemos que quando a pessoa deixa que estes desejos sejam satisfeitos na busca pelo prazer, esta pessoa então entra em um caminho de morte e jamais encontrará a felicidade. Por quê? Porque a busca pelo prazer nunca é satisfeita. Se alguém vive na busca pelo prazer, nunca vai estar contente. Por quê? Porque a busca pelo prazer é insaciável. Quando alguém cheira uma carreira de cocaína, logo em seguida, ao passar aquele efeito, ele vai sentir uma depressão profunda, se não cheirar outra carreira de cocaína. Se alguém vive em função do sexo, logo após ele manter uma relação com uma prostituta, ele sai deprimido, mas no dia seguinte, aquele desejo lhe brota e ele sai de novo em busca da satisfação do seu desejo e sempre estará numa busca insaciável. Falávamos sobre a ética hedonista da nossa sociedade. O que é hedonismo? Hedonismo é a filosofia, o pensamento que diz que aquilo que dá prazer, isto está certo. E alguns psicólogos têm adotado esta ideia. Então chega um homossexual e diz para o psicólogo: olha, eu tenho uma tendência homossexual. E aquele psicólogo diz: então assume o teu lado homossexual e parte então para ser um travesti. Ou então chega um homem e diz assim para o homossexual: olha, eu não sinto mais amor pela minha esposa, eu sinto atração pela minha vizinha. Aí o psicólogo diz: então assume teu amor para com a tua vizinha. Eu me lembro de uma vez que um médico, muito amigo meu, se queixou para mim justamente disso. Ele disse que a sua esposa foi procurar um psicólogo, dizendo que não havia mais aquele carinho entre eles. E foi este o conselho do psicólogo para com a sua esposa: olha, não adianta você assumir uma relação que já foi à falência. Assuma de uma vez um outro caso, um outro romance para ser feliz. Esta ética da busca pelo prazer, achando que o prazer alcança a felicidade, tem destruído vidas, tem arrebentado com a moral, tem destruído famílias, tem levado pessoas a um complexo de culpa constante e, pior de tudo isto, tem levado milhões ao inferno. Mas então surge a pergunta: pastor Humberto, mas como alguém vai ser feliz então, se negar esses desejos, se não sentir prazer? A resposta de Deus,
A resposta de Deus não é esta da busca pelo prazer para alcançar a felicidade. O caminho de Deus é o inverso. Deus te dá felicidade, e quando você tem felicidade, você vai sentir o prazer. Como que Deus nos dá felicidade? Deus dá felicidade justamente porque Ele manda que nós crucifiquemos estes desejos causados pelas tendências carnais, pelas tendências que herdamos de nossos pais. Porque agora, como pregou o pastor Pedro Paulo, nós não somos mais meramente filhos de um pai e de uma mãe terrenos, nós somos filhos de nosso Pai Celestial. O novo nascimento nos traz, pelo poder do Espírito Santo e pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, uma nova carga genética. Assim como quando nós nascemos de nosso pai e nossa mãe, herdamos deles uma carga genética, e você carrega esta carga. Tem gente aqui que é irado, e alguém já lhe disse: você é irado igual teu pai era. Tem alguém aqui que é sensual, e quem sabe alguém já lhe disse: você é mulherengo que nem o teu pai era. Tem gente aqui, quem sabe, tem senhoras aqui que são vaidosas, e alguém já lhe disse: você é vaidosa igual a vovó, porque você herdou essas tendências do teu pai, da tua avó, dos teus parentes. Mas a partir do momento em que alguém renuncia à velha natureza, alguém renuncia a si mesmo, e agora recebe o novo nascimento de Deus na sua vida, ele agora torna-se filho de Deus, e da mesma sorte que recebeu a genética dos seus pais terrenos, ele recebe agora os genes do Pai Celestial. Ele recebe o sangue de Jesus na sua vida, que começa a correr nas suas veias. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E agora, meus amados, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos agora mortificar os desejos carnais. Devemos mortificar os desejos carnais. É isto que a Bíblia Sagrada fala. Vamos ver o que diz a Bíblia. Falamos já isso na terça passada, mas recapitulando, diz assim: Colossenses 3:5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva e desejo maligno, e a avareza, que é a idolatria. A expressão desejo maligno, ela vem da palavra grega epitomia. Epitomia significa desejo, e esta palavra que é traduzida por maligno vem da palavra grega kakos. Aleluia, kakos. E caco significa natureza perversa. A nossa natureza é um caco mesmo. Aleluia. Então Deus está dizendo para nós: fazei, pois, morrer a vossa epitomia cacos. Ou seja, fazei, pois, morrer o desejo da velha natureza, o desejo daquela natureza perversa, corrompida, que você herdou do seu pai, que você ganhou da sua mãe, que veio lá da sua avó, com todos esses sentimentos, esses desejos que se desviam da vontade soberana de Deus, da vontade da palavra de Deus. Deus está dizendo para nós: devemos fazer morrer. Não é dar vazão para estes desejos, não é a satisfação destes prazeres que vão te trazer felicidade. Pergunte para um casal, se é que se pode chamar um casal de homossexuais, se são felizes. Até poderão dizer: mas vai ver a vida deles. É uma vida de guerra, de briga, de ciúmes doentio. É uma doença só aquela relação. Pergunte para um homem mulherengo aí se ele é feliz, se ele tem prazer, se ele tem felicidade na sua casa. Pergunte para uma prostituta se ela é feliz. Pergunte para um drogado se ele é feliz. O prazer, a busca pelo prazer traz infelicidade, traz morte. Aleluia. Mas Deus nos dá um caminho. Deus está dizendo: faz morrer estes velhos desejos e deixa frutificar os novos desejos, e aí você vai fazer aquilo que deseja, a nova natureza, e você também vai ser, aí sim você vai sentir prazer, e um prazer que traz felicidade, porque você vai satisfazer o desejo que Deus colocou no teu coração. Quantos aqui sentem um desejo de ganhar almas?
Faça morrer os velhos desejos, e você vai começar a ganhar almas, e você vai sentir um prazer tremendo por isto. Você vai sentir prazer em cantar, prazer em orar, prazer em vir aos cultos, prazer em fazer alguma coisa na obra de Deus, prazer em tocar, prazer em cantar, prazer em fazer uma visita, prazer, aleluia. Você vai satisfazer o teu desejo, mas não o desejo da avó, o desejo do pai, o desejo da bisavó, não, o desejo do Pai Celestial que está implantado na tua vida pela presença do Espírito Santo. Por isso que só pode ser feliz quem é filho de Deus, quem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não tem estes desejos na sua vida. Quem não nasceu de novo tem só o desejo da vovó e do papai. Mas quem nasceu de novo tem o desejo do Pai Celestial. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Agora, meus amados, é interessante notar que a mortificação desses desejos, a mortificação deste epitumiacacos, do desejo da natureza perversa, isso também a humanidade busca. A sociedade também sabe que se todo mundo for fazer tudo que dá na telha, tudo que tem desejo fazer, começa a fazer, vai virar uma bagunça a sociedade. Então, como é que a sociedade trata esses desejos malignos? A sociedade trata de diversas formas. Primeiro, pela educação. O que é educação? Educação quando o pai, quando a mãe, quando a professora diz assim para a criança: olha, você põe o calçado, meu filho, porque se você não colocar o calçado, você vai pegar um bichinho, vai entrar no teu pé e tal. Meu filho, olha, você faz aquele outro, e assim por diante. Educação. Segundo, pela repressão. A repressão se dá de três formas: se dá pela moral, se dá pela lei e se dá pela religião. A pessoa vai crescendo e vão sendo estabelecidas para eles normas de moral. Então o pai diz assim: isso é feio. Feio por quê? Porque é feio. É uma norma moral. Não faça isso. Ele diz para a menina: não levanta o vestidinho. Por quê, papai? Porque é feio. Por que é feio? Porque é feio. Norma moral. A criança chega na escola, então lá tem um regulamento da escola, tem que chegar na hora, senão fica de castigo, ou senão volta para casa. São normas. Começa a entrar em contato com o direito. E começa então a repressão sobre esses desejos da pessoa. Depois ele entra para uma religião, e na religião também tem diversas normas. Então, a norma da repressão. Quantos compreenderam? A sociedade, em terceiro lugar: primeiro, como já disse, educação; segundo, repressão; terceiro, canalização. Como assim, pastor Humberto, canalização? Vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que uma das obras da carne é a ira, é a facção, é a contenda. Então, como é que a sociedade faz? A sociedade canaliza esta ira, esta contenda, essa facção que as pessoas têm. E para isso que serve o esporte competitivo. A razão de existir o futebol, existir o vôlei, é esta. É justamente canalizar esta tendência carnal das pessoas. Você pega o futebol, por exemplo. O que tem no futebol? Eu pergunto: há como jogar futebol sem ter facções, sim ou não? Tem como jogar futebol sem ter dois times? Não. Então o futebol tem facção. Estes dois times vão contender um com o outro, entra a competitividade. Então veja, há uma canalização dos desejos carnais, dos desejos pecaminosos, dos desejos destrutivos. A sociedade então canaliza aqueles desejos para alguma coisa. Em quarto lugar, meus irmãos, existe a assimilação. O que é assimilação? Quando a sociedade não consegue educar, não consegue reprimir, não consegue canalizar, não tem mais jeito, então começa a assimilação de uma coisa que era errada. Então a sociedade começa a dizer: deixa para lá, isso aqui, vamos deixar assim mesmo. Vou dar um exemplo para vocês de assimilação: o homossexualismo. Alguns anos atrás, era uma ofensa uma criança chamar outro menino de mulherzinha. Quando eu estava na escola, não faz tanto tempo assim, mas Deus o livre chamar alguém de mulherzinha na escola, era uma briga, uma coisa, né? Mas hoje a sociedade já está dizendo: olha, você não pode fazer assim, você não pode humilhar o homossexual, isso chama-se homofobia. Tem gente até querendo criminalizar até essa questão. Tem que respeitar a opção sexual. Então a sociedade está assimilando a questão do homossexualismo. Alguns anos atrás o adultério era até crime.
A lei penal brasileira dizia que a prática do adultério levava a pessoa a ser detida, ia para a cadeia. Mas a sociedade foi assimilando esta tendência da natureza humana de adultério, de prostituição, e tentando fazer isso parecer uma coisa normal. E a sociedade utiliza-se muito disto hoje, a sociedade atual da televisão, especialmente a televisão, tem sido um instrumento para a assimilação dessas práticas na sociedade. Agora, meus irmãos, eu pergunto uma coisa: estas práticas que a sociedade usa, a educação, a repressão, a assimilação e a canalização, resolve o problema da natureza decaída, sim ou não? Não. Pode reprimir, reprime a pessoa, reprime com a educação. O pai diz para o menino: olha aqui, meu filho, olha, vê o menino brincando de bonequinha lá, e meu filho tem que ser homem, tem que ser machão. Mas o menino vai lá, casa até, tem 45 anos, já tem filho, descobre que além da esposa, ele tem um amante, tem um homem amante lá. O que aconteceu com esse homem? A repressão da educação, a repressão da moral, quem sabe até da religião, não mudou a tendência que estava na sua vida. Ele continuou a mesma pessoa. A religiosidade, via legalismo, consegue somente reprimir isto. Agora, meus amados, Deus não tem essa solução. Deus não precisa canalizar, não. Deus não precisa canalizar a carne para coisas dessa terra. Deus não precisa que nós façamos um campo de futebol para os nossos jovens jogar bola, para canalizar sua violência, não. Deus não quer isto. Deus, ele tem uma outra solução. Deus tem uma solução melhor do que a repressão. Deus tem uma solução melhor do que a canalização. Deus não precisa que a igreja vá assimilando o pecado. Vamos assimilar as coisas deste mundo, vamos assimilar as vaidades deste mundo. Nós temos que nos modernizar. Isso chama-se assimilação. Esta não é a solução de Deus para a carne. A solução de Deus para a carne chama-se crucificação. Aleluia. Deus manda que nós mortifiquemos os feitos da carne. Oh, glórias a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Mas, pastor Humberto, qual a diferença entre repressão, entre legalismo, entre religiosidade e mortificação e crucificação dos feitos da carne? Leia comigo a Bíblia Sagrada em Romanos, no capítulo 8, diz assim a palavra de Deus no versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Escute, irmãos, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Esta é a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo é esta: olha, a pessoa é assim, pronto, ele é assim, ele é desse jeito. Então a gente tem que reprimir, ou tem que canalizar, ou tem que assimilar. Mas Deus está dizendo o contrário, não. Você não é constrangido mais a viver segundo a carne. Você não precisa mais carregar essa violência e canalizá-la pelo futebol, ou pelo vôlei, ou pelo boxe. Não, você agora não é mais constrangido a viver segundo a carne. Por quê? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia. É pelo Espírito que se mortifica a carne. É pelo Espírito que se mortifica a carne. Estamos formando uma geração de obreiros aqui na nossa igreja, e nós temos que entender isso. Você, obreiro, você que está começando a obra, a fazer a obra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, que quer ajudar um novo convertido, aí você vê ele de alguma forma andando errado, e você se revolta com aquilo, se irrita com aquilo, e chega lá e diz assim para ele: olha aqui, tu está errado, não pode andar assim. Isso não é pelo Espírito. Mas se você vê alguém errado, sabe o que você faz? Você vai orar por ele, você vai jejuar por aquela pessoa, e aí vai chegar o momento que você vai sentir uma unção de Deus na tua vida, e aí pelo Espírito você vai chegar e vai entrar em choque com a carne. Aleluia. Não com a pessoa, mas com aquele Espírito que age na vida daquela pessoa, e aí você vai falar aquilo que Deus colocou no teu coração, e a tua palavra vai penetrar lá na divisão da alma e do Espírito,
espírito daquele irmão, daquela irmã, e ele vai mudar de vida. Ele vai ter uma nova vida. Agora, se você chegar na carne, é a mesma coisa que alguém que quer cortar uma madeira com uma machada sem fio. Só machuca a madeira. Você querer derrubar uma árvore só com o cabo do machado, você vai só machucar a árvore, vai machucar tuas mãos, vai quebrar o cabo. Mas a peça ali com a unção, para te ver uma coisa, cada machadada é um talho e a árvore vem abaixo para a glória do nome do Senhor Deus. Aleluia. É pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Quando as pessoas não entendem isto, e às vezes até aquele crente que já nasceu de novo, já tem o Espírito de Deus na sua vida, e aí ele tem o desejo de fazer a obra de Deus, ele tem aquele desejo de ter essa felicidade, de estar contente com Deus, viver contente, mas ele procura aí lutar com a sua própria força, ele quer santificar a sua vida, mas não é pelo Espírito. Pastor, como é que acontece isso? Tem cristãos, tem crentes, irmãos, que querem ter uma vida correta na presença de Deus, mas se convidar ele para orar, ele não quer orar. Convida para jejuar, ele não quer jejuar, mas ele quer ser fiel. Mas negócio de tirar um dia de jejum, pelo menos, por semana, não, isso nem pensar. Negócio de vir aqui para a igreja, tem jejum todos os sábados, não, de jeito nenhum. Nós temos vigílias todas as sextas-feiras aqui na igreja. Vem para a vigília, mas nunca veio para a vigília. Agora no fim do ano, na virada do ano, graças a Deus, tinha centenas de irmãos aqui que passaram a noite inteira orando, mas teve uma porção que ficaram comendo churrasco. Uns até foram comer lentilha. Então o que acontece? Essa pessoa vai ter força? Não. Então, surgem algumas consequências. Uns entram para o caminho do liberalismo. Ele pensa assim, eu queria ser fiel. Eu até queria ser lá da Assembleia de Deus, Ministério da Restauração. Mas é muito difícil aquele negócio. Muito duro, pastor Humberto é rígido. Eu não sou rígido, meu irmão. Eu não sou rígido. Você tem que entender o seguinte. O problema não é a palavra de Deus, o problema é a tua carne, é a nossa carne. Agora eu te pergunto uma coisa, você acha que você, com toda essa porção de desejos contra a palavra de Deus, você acha que você vai entrar no céu desse jeito? Jesus disse, quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Depois ele disse, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E lá em Gálatas 5 ele diz o seguinte, e quem faz as obras da carne não vai herdar o reino dos céus. Existem 3 etapas no reino de Deus. Primeiro você entende, aí é ver. Depois você entra, começa a obedecer. E depois, se você renegar as obras da carne, aí sim é a etapa final. Você vai herdar e nunca mais vai sair do reino dos céus quando chegar lá na glória. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, pensem uma coisa comigo. Essa terra está, essa bagunça que está aí, por causa desses desejos carnais. Porque cada um quer fazer os seus desejos. Se Deus levasse as pessoas desse jeito lá para o céu não seria mais céu. O céu viraria uma terra. O céu viraria um inferno. Por isso que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem renegar, sem fazer mortificar estes desejos carnais, ninguém verá o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então a pessoa diz assim, pastor, é muito difícil obedecer a doutrina. Meu querido, é difícil obedecer a doutrina com a tua força. Mas se pelo Espírito Santo você mortificar os feitos do teu corpo, se você colocar o teu joelhinho bonitinho no chão, hoje assim parece um cetinzinho, né? Uma cedinha assim de tão maciozinho que tá, né? Nunca ora, aleluia. Começa a criar calinho nesse joelho, você vai ver que é tão fácil fazer a vontade de Deus. Porque aí é pelo Espírito, você vai mortificar os feitos do corpo, e você vai viver, e você vai ser feliz, vai viver contente. Agora, meu irmão, se não é pelo Espírito, então uns que não querem entrar no Espírito, não querem orar, não querem jejuar, querem ser fiel com a própria força, não aguenta, aí diz assim, eu vou para uma igreja liberal, e vai para uma igreja liberal, lá vai fazer todos os desejos da velha carne. Vai ser igual a vovozinha dele, brabo, ciumento, vai igual ser o pai dele, mulherengo, gosta de um vinhozinho, cervejinha, coisa séria, né? Tem até a barriguinha já de cerveja. Agora, meus amados, existe um outro tipo de pessoa que diz assim, meu Deus do céu, é tão difícil, eu vou me desviar, e se desvia. Existem outros
que vivem daí uma vida de hipocrisia, uma vida frustrada, dentro da igreja mesmo. Mas é aquele crente amargo, sempre vendo defeito nos outros, porque ele acha assim, mas se eu estou passando essa luta, fazendo tanta força para ser santo, ser fiel, aí esse outro aí não quer ser também, ele está sempre cuidando do defeito dos outros, sempre bravo, sempre irritado. Se tem que ser para mim assim, tem que ser para os outros também. Esse é o crente legalista, coitado, sempre frustrado. Aí quando vê um crente, ele se apruma direito. Ele está sentado na cadeira assim, aí o pastor Humberto está chegando lá na porta, alguém diz, só o pastor Humberto está aí, ele deu uma meia-lua assim, já põe de joelhos lá na cadeira. Aparência, aleluia. O pastor Humberto está pregando assim, virado para lá, ele está bem quieto. Aí o pastor Humberto olha para ele, glória a Deus, aleluia. Mas tem aquele outro crente que não, ele está no espírito, ele está na oração, aleluia. Ele não tenta controlar, ele não tenta reprimir, canalizar, não. Ele vai para crucificar a velha carne mesmo, oh glória a Deus. Ele diz, Jesus, eu vou jejuar, Jesus, eu vou crucificar essa minha vontade velha, aleluia. Eu vou para a oração. Quando tem uma questão na sua vida, que ele sente às vezes até vergonha dele mesmo, até nojo dele mesmo, ele não desiste, não. Ele não vai dizer, eu vou para uma igreja liberal onde posso fazer isso aqui, não. Ele vai dizer, Jesus, eu vou para a oração, eu vou clamar, eu vou pedir a tua glória, e isso vai desaparecer da minha vida. Eu vou mortificar esse negócio. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Aleluia, meus irmãos, nós não precisamos assimilar o pecado na igreja, não. Nós nunca vamos precisar dizer assim, olha, quem sabe a gente abre mão, a gente dá uma aberturinha aqui na igreja, nesse lado aqui. Vamos abrir aí para as irmãs cortar o cabelo, para os irmãos usar uma bermudinha assim, né? Vamos abrir assim, coitado dos irmãos, né? Tanta gente querendo se separar e casar de novo, negócio de divórcio, assim, vamos dar uma aliviadinha nessa coisa, vamos assimilar o mundo. Não, a gente não precisa disso, nós temos o Espírito Santo aqui no nosso meio. Oh, glória a Deus, nós temos que levar o povo para um caminho do Espírito Santo, nós temos que dizer, aleluia, e não somente dizer, mas com o nosso exemplo, meus queridos. Deixa eu falar um pouquinho para os obreiros aqui, com o nosso exemplo. Não adianta dizer para o povo jejuar se a gente não jejuar, não adianta dizer para o povo orar se a gente não orar. Oh, glória a Deus, dá uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha no nosso joelhinho, ver como é que está, meus companheiros. É pelo Espírito, é uma vida no Espírito. Oh, cabachanda lachuri, eu sinto a glória de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus. Deus quer nos levar para um caminho no Espírito, caminho de oração, caminho de jejum, caminho de consagração, um caminho de mudança do nosso interior, um caminho de crucificação, aleluia. Glória a Deus, irmão, irmã, você não vai mais ser como as pessoas dizem, você é igualzinha a tua mãe, você é impliquenta que nem a tua mãe, você é birrento que nem teu pai, não, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Vamos mortificar essas coisas, vamos mortificar essas coisas no Espírito, clamando a Deus, vamos clamar, vamos pedir, Deus, eu não aceito, quantos querem mortificar pelo Espírito? Quantos querem pedir graça para Deus para jejuar e orar neste sentido? Levante a sua mão aí onde você está agora, aleluia. Você que quer pedir esta graça para pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, você vem aqui na frente, meu irmão, agora, aleluia. Eu te digo, você não precisa virar crente liberal, você não precisa se desviar, você não precisa viver frustrado, não. Se você não consegue, dá glória a Deus, vai dando glória a Deus e vai dizendo, Senhor, eu não consigo, mas é pelo teu Espírito. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.
vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus,